Salve Maria, Mãe Imaculada. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre esta realidade dos bebês reborns. Meus queridos, eu não gosto muito de dar minha opinião aqui, vocês que me acompanham sabem, porque eu acho que tem alguma coisa que não vale a pena a gente dar muito ibope, não. Mas esta realidade dos bebês reborns deve fazer a gente pensar sobre muitas coisas, sabe? Muitas coisas. Eu queria pontuar algumas aqui para reflexão, né? E cada um faz a sua reflexão aí, sempre para nós cristãos católicos, uma reflexão que deve ser pautada na luz da verdade de nossa fé e conduzida pelo Espírito Santo, né? Então vocês vejam bem, a fuga da realidade é um mal muito sério na humanidade hoje. Enquanto nós quisermos fugir da realidade do tempo real que vivemos e criarmos para nós uma realidade paralela, isso vai sempre ser um sinal de loucura mesmo, de insanidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque o primeiro sinal de insanidade da humanidade, o primeiro não, né? Desculpa. Um dos sinais de insanidade da humanidade é colocar animais no lugar de filhos, né? Então a gente vê assim, e aqui eu não estou dizendo que os animais não devam ser bem tratados, entenda bem, não é essa a questão. Quem gosta de animal e quer ter animal, eles são criaturas de Deus, foram criados por Deus, têm a sua dignidade, né? Não devem ser maltratados, mas eles não são filhos, eles não são pessoas, eles não são gente. E eles devem ser tratados dentro da dignidade daquilo que eles são. Então o ser humano começa a entrar numa insanidade, numa histeria de fazer de cachorros ou gatos ou sei lá o que, qualquer outro animal, serem tratados como gente. Então é uma fuga da realidade. Animais não são pessoas e não devem ser tratadas como tal. Então a gente começa por esse princípio de que a fuga da realidade, essa situação de você querer criar a realidade de acordo com a sua conveniência e não com a verdade do que ela impõe, vai levando o ser humano para um lugar muito estranho, de loucura mesmo. Então, de repente, o animal pode ser gente, aí passamos por uma realidade um pouco mais complexa, onde o ser humano pode ser o que ele quiser e não aquilo que de fato ele foi criado para ser. Então, eu tenho um corpo biológico com traços femininos, mas eu quero ser homem, então eu vou ser homem. E aí, não satisfeito com esta realidade de querer me vestir como homem, eu quero mutilar o meu corpo para ser um homem que eu não nasci sendo. Outra loucura, outra histeria, esquizofrenia, não sei que termo usar aqui, mas uma realidade paralela, não é a verdade, é uma fuga da verdade. E aí nós caminhamos aí por esse caminho. E aí, depois disso, passamos agora a querer que bonecos tenham vida e tratamos já não mais um animal que pode nos responder com instintos, mas um boneco de plástico como filhos. E começamos a tratar bonecos como gente. Uma histeria assustadora, uma loucura, tão séria quanto as outras que eu falei, entende? O que eu proponho aqui como reflexão é que os bebês reborn são mais uma realidade de loucura da humanidade. Não é mais grave nem menos grave do que o cachorro que vira filho, do que o ser humano que mutila o seu corpo para não aceitar aquilo que ele é e ser aquilo que ele quer ser. E assim nós vamos caminhando, uma loucura com sintomas diferentes, mas da mesma doença. A loucura, a incapacidade de aceitar a realidade, a incapacidade de se dobrar ao senhorio de Deus, a incapacidade de ver as coisas como elas são, de achar que nós podemos viver de acordo com o que nós queremos e não de acordo com a verdade que é. E aí nós vamos caminhando nessa loucura. Dentro dessa loucura assustadora, nós vamos vendo o declínio a passos largos da humanidade. O ser humano vai cada vez mais ficando doente, cada vez mais perdendo a sua dignidade humana, cada vez mais perdendo a sua capacidade de viver saudavelmente, e as coisas vão se tornando uma realidade, além de assustadora, perigosa, e estas pessoas vão vivendo isso cada vez de forma mais visceral e vão sofrendo também com essa realidade. Porque é impossível que uma pessoa que viva todas estas realidades e tantas outras que tem por aí que não cabe num vídeo só ou em 2, 3 vídeos,
sejam pessoas felizes e saudáveis. Porque quanto mais nós fugimos da realidade, quanto mais nós queremos viver no mundo paralelo, menos felizes nós seremos. Porque estamos sempre dando a verdade, né? A verdade é imperativa, a verdade liberta e a verdade traz a felicidade do momento. Mesmo que seja com dificuldades, mas eu estar onde eu estou e reconhecer que onde eu estou, quem eu sou e como eu vivo, é uma graça de Deus e aqui eu devo viver plenamente, enfrentando os meus desafios, não correndo da dor, ao contrário, abraçando-a e fazendo tudo que está ao meu alcance para resolver, para mudar e aceitando aquilo que eu não posso mudar, isso vai trazendo para a gente lucidez e felicidade. Então a gente precisa rezar pela humanidade, precisa rezar por nós, pelos nossos filhos, porque essa loucura está se normatizando, né? É normal ser louco, isso é uma coisa muito séria. É normal viver no mundo paralelo e vivendo estas insanidades aí. Então que Deus nos oriente, que Nossa Senhora rogue por nós. Um beijo.